Bom dia a todos. Ato contínuo, vamos para a próxima palestra, que será presidida por mim, Giancarlo Cavalcante, e será secretariada pelo conselheiro Jorge Cury. Gostaria de passar a palavra ao nosso secretário para que lesse a biografia do nosso palestrante. Tenho o prazer do João Lucena para proferir a próxima palestra, que ele é membro da nossa Câmara Técnica de Segurança do Paciente do Conselho Federal de Medicina. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, especialista em doenças pulmonares pela PUC Rio de Janeiro, especialista em terapia intensiva pela MIB, professor livre-docente em medicina intensiva pela Unirio, coordenador do Departamento de Saúde Suplementar do Conselho Nacional de Saúde, consultor na área de saúde suplementar dos hospitais do Rio, da Federação dos Hospitais do Rio de Janeiro, coordenador do Programa de Indicadores de Desempenho dos Hospitais do Sindicato dos Hospitais do Rio de Janeiro e avaliador para acreditação pela metodologia da Joint Commission Internacional, membro da nossa Câmara Técnica de Segurança do Paciente, como eu disse. João, fique à disposição. Bem, mais uma vez, bom dia. E vamos tentar agora passar qual seria a visão do médico, visão médica, sobre a segurança do paciente. Vai ser apenas, inicialmente, uma pequena história, que é para que a gente consiga verificar o que pode acontecer. Depois vamos falar um pouquinho sobre a formação, que depois a doutora Helenara vai trazer mais informações mais a fundo. Falar um pouquinho sobre a segurança do ato médico relacionado à segurança do paciente, que o doutor Emanuel vai trazer mais, de uma forma mais detalhada. E, por último, dar uma passada no que existe sobre a ética médica e a segurança do paciente neste momento. Então, isso é apenas para conseguir mostrar o que já existe dentro de toda a visão médica que pode nos remeter à segurança do paciente, e simplesmente o que temos que fazer é aplicá-la à prática. Bem, a base é esta. Daí tudo vai se desenvolver. E aí eu falei, que história que eu posso trazer aqui para contar? Na realidade, a melhor história seria a minha. Eu já tenho 40 anos de formado e, com certeza, nas 2 primeiras décadas, este assunto, nem de longe, foi tocado desde a minha formação, passando por todos os níveis, né? A graduação, a residência, a especialização, e até o final da 2ª década de formação. O que era interessante, porque a gente acompanha toda a criação de uma tecnologia. Então, quando eu comecei dentro de uma unidade de terapia intensiva, não havia nem eco, nem ultrassom, nem tomografia, nem ressonância. Então, nós não tínhamos todos esses métodos semiológicos não invasivos que permitiam trazer, olhar dentro do paciente. Mal se dispunha de um raio-x à beira do leito, e na unidade de terapia intensiva, a nossa primeira visão foi: recebemos dos Estados Unidos toda aquela pressão, aquela documentação sobre o novo pulmão de choque, o pulmão pesado, um pulmão de Da Nang. Então, começamos, no final da década de 70, a olhar os pacientes com esses novos olhos. E avançamos. Então, nos reuníamos dentro da unidade de terapia intensiva, porque os olhos começavam a mostrar uma série de problemas relacionados à síndrome de angústia respiratória. E passamos a fazer, vamos fazer um mutirão aqui para conseguir que esses pacientes que morriam de falência respiratória grave pudessem ser avaliados através da anatomia patológica. E verificar se realmente o que estava acontecendo era o que estávamos supondo que estava acontecendo. Então, um grupo da unidade de terapia intensiva começou a fazer e pedir
autorizações para conseguir, e conseguimos um grupo, não muito grande, de avaliações anatomopatológicas. E qual foi a primeira surpresa? De que nenhum dos 4 ou 5 pacientes tinha síndrome de angústia respiratória. Todos tinham morrido de infecção, de broncopneumonia grave, que evoluiu para sepsis. Então, isso começa a despertar a visão de que não é bem assim, e como é que todos esses pacientes vinham a desenvolver esses quadros dentro da unidade de terapia intensiva, imaginando-se que aqui seria o melhor lugar de cuidado que você poderia colocar um paciente crítico. Dentro desta visão, e até o final da primeira década, quando então, em 1990, já para conseguir montar a tese de livre docência, eu saí por um caminho que ainda não era trilhado, que era a colonização bacteriana no paciente crítico. E aí comecei a perguntar sobre esse assunto, que tinha me apaixonado 10 anos atrás, para descobrir o que tinha havido, então. E aí eu fui descobrir que muito pouco se sabia sobre esse assunto no Brasil. Muito pouco, e avancei um pouquinho e consegui postular, vamos dizer assim, o meu primeiro postulado. Depois de avaliar grupos de pacientes colonizados e infectados posteriormente. A primeira coisa foi: bactéria não voa. Bactéria não voa porque ela não pode sair daqui com um paciente com uma pseudomonas e passar para um outro paciente com pseudomonas que tinha estáfilo anteriormente. Então, depois que a gente começou a solidamente olhar que bactéria não voa, que alguém tem que pegar e levar essa bactéria para lá, e ela de lá vai para o outro local, a gente começou a avançar em dizer: não só o nosso cuidado tem que ser muito bom em termos de tecnologia, em termos de avanço científico consolidado, mas também precisa ter o cuidado que acompanha toda esta implantação. E este cuidado não se reduz apenas ao bom conhecimento, à boa prática única, exclusivamente técnica e científica. Então, nesse ponto, e aí sim, a gente vê que o profissional médico olha para o resultado. Ele olha para: eu faço dentro do melhor conhecimento, da melhor maneira, e o resultado tem que ser bom. Mas o que a gente precisa ver é que dentro do processo existe muito mais coisa do que apenas eu faço uma boa técnica para obter um bom resultado. Então, diante dessa visão, e com esse processo, ele ganha corpo ao longo, aí sim, como a gente viu agora que a doutora Helena falou, da segunda década de vida, quando começam a aparecer as evidências de que esse processo ele não é puramente técnico, científico, médico. Então, nós temos que avançar um pouco mais, e avançando, a gente chega à conclusão, e vocês acabaram de ver agora, de que todo esse processo de eventos, de dano, de risco, ele ocorre simultaneamente e independente de ser aplicada a melhor técnica, o melhor conhecimento ao longo do tempo acumulado pelo médico ou pelos médicos em questão. Então, surge a segunda colocação, que é: ame, viva o processo. Ou seja, acompanhe tudo. E não apenas a parte que lhe compete, que é aquela técnica científica. Bem, então, vamos olhar um pouquinho agora sobre a formação do médico. Se eu olhar pela minha, vai ver que eu nunca, durante todo o curso de medicina, ouvi a referência específica à segurança do paciente ou qualidade e segurança do paciente. Estamos olhando há 40 anos atrás. Mas o que temos agora, em 2014, a publicação dessas diretrizes curriculares, onde eu vou pegar alguns tópicos que já estão em evidências, embora não fosse exatamente aquilo que seria o ideal, né, que tivéssemos até uma disciplina específica com todo o conjunto de ações. Mas o que se vê, então, é que dentro do artigo 5º
essa segurança nos processos, evitar riscos, efeitos e danos, o que já é descrito dentro dessa visão de qualidade e segurança do paciente. E isto, então, estará dentro do currículo da grade de formação médica até 2018, é o que está aprovado. Eu espero que daí para frente a gente consiga avançar mais ainda, aumentando esta visão dentro da formação do médico. E mais, tem-se em conta de que, e isso é importante, a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico. Isso é extremamente importante que você coloque dentro daquele que está se formando, de que única e exclusivamente aquilo que ele faz não é o suficiente para levar ao resultado final. E que o processo todo faz parte do conjunto que se inicia com a responsabilização e a relação inicial do médico com o seu paciente. Portanto, olhando para isso, as melhores evidências clínicas de protocolos e diretrizes devem estar ligados aos padrões de qualidade e segurança. Então, primeiro é preciso que os nossos docentes comecem a olhar a forma com a qual isto vai ocorrer dentro do curso, para que isto realmente comece a impregnar a formação daquele médico, daquele jovem que vai ser um médico. E conseguir que ele já saia com esse tipo de visão para permitir, então, que se solidifique ao longo do tempo, uma vez que, voltando atrás, isto não existia nas 2 décadas anteriores, há exatamente quase 3, 25 anos, da promulgação dessas diretrizes. E isto é importante, vou novamente citar, que a responsabilidade não se encerra com o ato técnico e que as melhores evidências devem estar ligadas a estes padrões. Esta é uma mudança que se espera conseguir na mentalidade para se implementar a longo prazo 2 gerações de novos médicos que já comecem a ser impregnados por isso. Por outro lado, e ainda continuando, podemos trazer aqui a visão de que, em 2016, a Resolução 2147, que trata das responsabilidades e deveres daqueles que são as lideranças médicas dentro dos estabelecimentos de saúde, que é necessário que o diretor clínico incentivar a criação de centros de estudos visando a melhor prática da medicina, e a melhor prática da medicina, já baseada no futuro currículo e já baseada nas evidências dos últimos 15, 17 anos, é de que a qualidade e a segurança estão embutidas dentro do que se chama a melhor prática. E que aos estagiários, médicos e residentes, essas atividades devem estar relacionadas àquilo que o diretor médico tem a trazer de melhor dentro do estabelecimento de saúde. Então, faz parte da cerne do diretor trazer aos seus estagiários, aos seus estudantes, esta visão e agregá-la aos padrões técnicos e científicos da melhor qualidade. Então, conseguindo isso, você começa a trazer, desde a sua graduação, para depois, dentro do hospital, a visão agregada de que não só a ética, toda a parte ético-política social que envolve o paciente, tem também a técnica e, principalmente, a qualidade e a segurança desse paciente. Bem, ainda falando sobre a segurança e agora olhando o ato técnico, a Resolução 2056 diz que o diretor técnico é o fiador das condições mínimas para a segurança dos atos privativos. Então, todos os atos privativos que existem dentro de estabelecimentos de saúde, que estão sobre a égide do diretor técnico, ele garantirá, ele é o fiador, de que haja segurança para que... E isto vai desde a estrutura até todas as condições que existem para que esse ato médico aconteça.
e isso provavelmente o doutor Emanuel vai falar com muito mais propriedade do que eu apenas estou avançando aqui para pegar esses tópicos e moldar a visão de que já existem elementos suficientes para permitir uma grande mudança em toda a estrutura, desde o currículo até a formação e a experiência do médico. E que os médicos do corpo clínico, em seu artigo 20, colaborem para que se façam presentes essas condições mínimas, ou seja, não há como negligenciar esses atos, essas situações. Todo o corpo clínico deve colaborar com o diretor técnico para permitir que somente com essas condições os atos médicos possam ser exercidos. Além disso, e aí com certeza o doutor Emanuel vai falar muito mais, nós colocamos dentro da comissão de fiscalização alguns tópicos que chamam a atenção para mapear a implantação da segurança do paciente em hospitais. Estes itens, com calculo que 20 e poucas perguntas, para permitir saber quais são os hospitais que já trabalham, que têm isso realmente implantado ou não. Essa é uma visão de mapeamento, apenas para se ter ideia de como isso vai se desenvolver. Dentro da ética médica, agora puxando aquilo que seria a bioética, né? A ideia de que a beneficência, eu tenho que fazer o bem e a não maledicência, que é, eu não posso fazer o mal, eu tenho que repará-lo. O que é importante é que a ética nos traz que a medicina é a saúde, agir com o máximo de zelo e melhor da sua capacidade profissional. E, à medida que o tempo passa, a capacidade profissional aumenta, o conhecimento aumenta e ela muda. Então, ela sai do domínio puramente técnico e passa, dentro da necessidade do médico aprimorar o seu conhecimento, a avançar para dentro dos padrões de qualidade e segurança. Então, eu não posso mais dissociar uma ideia técnica de uma ideia do conjunto. Eu não posso mais olhar para o resultado sem olhar para o processo. Eu preciso avançar neste conjunto para que a finalização, o resultado, consiga realmente obter o que de melhor existe para o paciente. E ainda, sobre a responsabilidade profissional, ela fala, o Código de Ética, que é causar dano ao paciente por ação ou omissão. Isso está claro, não só pelas regras básicas de bioética, como pelo postulado hipocrático, mas também porque devemos aprender como avançar para evitar, seja ele por ação ou omissão, tá? Infringindo a legislação, que nós já vimos aqui, que existe o Plano Nacional de Segurança do Paciente, existe a RDC 36, com uma série de disposições que trazem como se chegar, ou pelo menos como minimizar e melhorar as condições de segurança do paciente dentro dos estabelecimentos de saúde. Então, a legislação, como diriam, a legislação é clara, a regra é clara. E aí, a gente teria que conseguir alcançar e não infringir essa legislação. E acobertar o erro, dentro do artigo 50, o erro ou conduta antiética. Então, nós devemos, não mais apenas na visão de erro médico, mas ser exatamente aqueles que vamos policiar, tomar conta, acompanhar todo esse processo, impedindo que desvios nesse processo aconteçam sem a devida correção. Existem também sugestões que foram enviadas para o Código de Ética Médica, que envolvem inserir dentro do 14, que coloquem atos médicos desnecessários, que coloquem em risco também a segurança do paciente. Ou que deixem, no caso de assegurar, a segurança e adequação para o desempenho do ato profissional.
e também acobertar o erro e, entre eles, o evento adverso. Isso apenas para tentar trazer dentro da ética médica e consolidar definitivamente com os conceitos que existem como qualidade e segurança. Embora já esteja subentendido em tudo aquilo que foi escrito, a sugestão é apenas para clarear um pouco mais e deixar a situação mais transparente à visão de qualquer um e trazer à ética médica o conjunto de ações dentro do processo entre o ato e o resultado. Bem, então, vendo aqui o que temos, que as lideranças devem acompanhar, baseado em tudo que lemos aqui, o avanço dos conhecimentos sobre qualidade e segurança. Então, esse é básico para se consiga, então, incrementar esse processo e melhorar o resultado, não deixando de ver que os hospitais, pela sua quantidade e complexidade, são aqueles que mais têm eventos adversos evitáveis dentro da cadeia de estabelecimentos de saúde. E isto é importante, o motivo pelo qual estamos aqui é exatamente conseguir deter todo esse processo que a gente mapeia, a Anvisa mapeia, tudo que acontece em termos de eventos adversos. E que a aplicação dessas regras de segurança dependem das lideranças médicas em conhecerem melhor essas práticas. Então, cabe a atualização não apenas do New England, não apenas das grandes sociedades, mas também de começar a incorporar que faz parte do ato médico a segurança do paciente, o conjunto. Novamente, para que o processo consiga chegar ao resultado. E aqui dentro do CFM há essa função impulsionadora que pode promover esse protagonismo, porque isso já está descrito. Está descrito no Código de Ética, está descrito nas resoluções que dizem as funções dos diretores técnicos e clínicos, e está descrito naquilo que é a bioética. Então, todo esse conjunto de ações já existe, e cabe aqui a impulsionar para que venha fazer parte da cerne do ato médico, venha fazer parte do resultado do ato médico, a inserção no processo da qualidade e da segurança do paciente. Obrigado. Agradecemos ao Dr. João Gonçalves e solicitamos ao Dr. Jorge Cury que faça a entrega do certificado. Declaro encerrada essa mesa e nos encontraremos nos debates.